Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e eu tenho certeza absoluta que vocês que andam antenados com as complicações do mundo estão percebendo que aqui no nosso país estas se tornam ainda mais perturbadoras quando a gente olha a figura do presidente da República e das pessoas que estão no seu entorno, como as que estão aparecendo na CPI, como foi o caso do dia de hoje. Mas, ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque todas essas situações que são criminosas, geram sofrimento, geram mortes, geram dor, elas também têm servido como um ambiente de grandes lições, de grandes aprendizados, grandes reflexões, para que a gente, num futuro próximo, possa reverter muitas dessas situações e também que a gente nunca mais permita que o nosso país cometa o mesmo tipo de erro político, o erro histórico, o erro contra o nosso futuro, como a gente está presenciando nesse momento. Eu vou falar dessas questões aqui no nosso encontro de hoje. Antes de mais nada, se você está chegando no nosso portal e está nos conhecendo nesse momento, se inscreva aqui, seja muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre preciosos. Gente, antes de mais nada, quero mandar um grande abraço para o Maurício Garcia, que mandou esse livro dele aqui, mandou vários livros, livro capa dura, um livro com ilustrações 3D, eu vou falar um pouco mais à frente de outros livros que eu tenho recebido aqui, mas o registro de hoje fica por esse trabalho aqui. O Esquizo, que é um romance, enfim, já comecei a folhear aqui, ainda não comecei a ler, mas já deu para ver que é muito bem cuidado aqui. E nem só de pessoas tão interessantes Santa Catarina vive, né? Porque hoje na CPI, você que passou os olhos por ali, você se deparou com essa figura aqui do Luciano Hang. Eu acho que foi um erro político, um erro jurídico, um erro estratégico da CPI. Porque eles poderiam ter feito várias interpelações ao senhor Luciano Hang por escrito, não precisava ele ir lá, enfim. E ele, como um grande vendedor, porque ele enriqueceu na vida como um grande camelô, um camelô bem oportunista do ponto de vista econômico, de poder enxergar como é que se ganhava dinheiro com produtos importados. É um homem que fala mal do socialismo, fala mal do comunismo, mas é o sistema da China, é a economia chinesa que proporcionou a riqueza do senhor Luciano Hang e que mantém os negócios dele, porque a maior parte dos produtos que ele vende são produtos chineses, né? Enfim, mas é uma figura que ilustra muito bem aquilo que a vovó dizia pra gente, que dinheiro não é tudo e o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra o respeito, porque boa parte do nosso país acha essa figura uma figura absolutamente caricata. Eu, quando estava vendo o Luciano Hang, me veio à cabeça a imagem do Coringa, daquele personagem, né, que já foi retratado em vários filmes, enfim. Num filme recente que nós vimos, está aqui a figura aqui do Joaquim Fênix, né, onde... Aí vocês vão falar assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, no filme aqui, o personagem caricato é uma pessoa que tem problemas mentais, uma pessoa que sofre uma série de enfermidades e está numa sociedade também doente, uma sociedade cheia de contradições, de misérias, de injustiças, de violências. E isso no filme não é reproduzido de modo as pessoas terem a percepção crítica que ali há um conflito de interesses de classe. Quem está no topo da pirâmide econômica não é muito observado e nem mostra que tem tantos interesses antagônicos. Nós estamos ali diante de uma sociedade bastante alienada no filme, onde as pessoas ficam absolutamente violentas, as pessoas ficam cada vez mais embrutecidas e isso é bem reproduzido no filme como um ambiente das sociedades modernas. Aqui no nosso país a gente tem uma figura caricata como o Luciano Hang, que é um homem endinheirado, mas ao mesmo tempo está numa sociedade doente, uma sociedade com uma grande enfermidade moral, de percepção da realidade, de valores, uma sociedade que ficou muito adoecida. Esse tipo de percepção que você tem no seu cotidiano, porque você recebe mensagens de pessoas que você conhece pelo WhatsApp, eu aqui no nosso portal, é um ambiente de grande aprendizado para mim, porque eu recebo muitas pessoas que pensam como o senhor Luciano Hang ou pensam como o presidente da República. Na verdade, o presidente da República foi o garoto propaganda dos principais pensamentos negativos, os pensamentos embrutecedores da sociedade que a gente tem visto nos últimos tempos. Mas, recentemente, gente, surgiu um trabalho, uma publicação, que retrata esse período que a gente está vendo, inclusive no Brasil, como uma coisa chamada
tecnofeudalismo. O que seria isso, hein? É do Cédric Durand, que é um economista, pensador francês. Ele diz para a gente o seguinte, que a tecnologia, de uma forma absolutamente contraditória, está possibilitando que grandes camadas da sociedade estejam voltando a um sistema feudal. Ao contrário do sistema escravocrata, onde o escravo ele era propriedade do senhor, o servo no feudalismo ele não era propriedade, ele poderia circular para vender o seu trabalho para um outro senhor. E hoje, segundo o Cédric, o que acontece no mundo? Com a sociedade ficando cada vez mais precarizada, cada vez mais o Estado sendo colocado como um ser que deve ser extinto, as pessoas estão sendo obrigadas a venderem os seus serviços cada vez mais de formas aleatórias, de formas efêmeras, como os motoristas de aplicativos, entregadores de comida, enfim. Essa uberização, como tem se usado tanto nos últimos tempos. Cada vez mais essas sociedades vão atrás do dinheiro do dia e cada vez menos têm chance de estudarem, de se ocuparem com reflexões, de perceberem o que está acontecendo. A sociedade, portanto, ela vai ficando cada vez mais embrutecida, cada vez mais a gente vai ficando numa situação de alienação. Os grandes veículos de comunicação, que no filme é retratado ali também como uma ferramenta de exploração da miséria, né, do Coringa, porque ele participa ali de um programa de entrevistas onde a figura dele está sendo explorada, inclusive economicamente por conta dos comerciais, enfim. Ele é ridicularizado pelo sistema ali nesse filme. E aqui no Brasil, na nossa realidade, os grandes veículos de comunicação sempre funcionaram como uma ferramenta de alienação, para não deixar ninguém pensar. Ninguém entender que o nosso orçamento, por exemplo, ele não pode ser jogado para banco, não pode ser jogado para ficar girando uma ciranda financeira. Ele tem que ser usado para educação, para saúde, para saneamento básico, para cuidar do povo de uma maneira geral. Então, hoje, os grandes veículos de comunicação, nesse novo tecnofeudalismo, eles têm uma grande ferramenta auxiliar, que são todas essas redes sociais, que estão cada vez mais disseminando esses valores feudais, ou tecnofeudais. E no Brasil está acontecendo muito isso também. Quando a gente vê as pessoas que estão nas redes e não percebem a realidade, e a gente fica bastante assustado. Pessoas como você que está aqui no nosso portal conseguem identificar que o presidente da República é responsável direto pelo genocídio que aconteceu aqui no nosso país. Gente, não é possível. 600 mil pessoas terem morrido, mais de 20 milhões de pessoas contaminadas, milhões de sequelados. Isso não ter um responsável, o povo não ter uma consciência. Eu e você sabemos que o presidente não gosta de trabalhar. Eu e você sabemos que o presidente é um negacionista. Eu e você sabemos que o presidente é um charlatão. Eu e você sabemos que o presidente é um falso moralista. Eu e você sabemos que o presidente atua contra a República, contra as instituições, que o presidente atua contra a saúde, que o presidente atua contra o meio ambiente, que atua a favor de madeireiros, a favor de garimpeiros, que o presidente faz vistas grossas e até estimula o crime organizado das milícias. Todos nós sabemos que o presidente da República não está cuidando do nosso país, da educação do nosso país, do futuro do nosso país e que faz da presidência da República apenas um ambiente para se livrar da justiça e da polícia. E por que grande parcela ou a totalidade do povo brasileiro não tem esse mesmo tipo de percepção? Gente, eu já comentei com vocês várias vezes, vale a pena repetir, porque sempre chega gente nova aqui no nosso portal. Ainda bem, todos os dias a gente tem mais ou menos 1000 pessoas novas aqui no nosso portal. Você sempre bem-vindo aqui, como eu gosto de lembrar, né? Mas Hegel tinha uma frase que dizia que a informação gera a ação. E a desinformação gera a conformação. Se as pessoas nessa grande Gotham City do Piniquim não têm informação, elas começam a achar que os problemas são resolvidas de forma bruta, de forma brutal, através de uma figura como presidente da República. É alienação a serviço do poder econômico, aqui no nosso país e fora do nosso país. A gente vê que quando tem alguma fala em meio de comunicação, a gente vê uma fala, por exemplo, do Paulo Guedes. Começa aqui. Guedes ignora indicadores e diz que a economia brasileira está bombando. E aí as redes sociais bolsonaristas vão reproduzindo isso. E eles ignoram o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Por exemplo, olha essa notícia aqui, em jornal especializado, né, Valor Econômico. Maior demanda por petróleo e gás puxa preços e gera temor de crise. Ou seja, a gente vai ter mais aumentos aí. O diesel está aumentando
já aumentou 51% esse ano. Como é que os caminhoneiros vão lidar com isso? Como é que a realidade vai ser escamoteada pelos bolsonaristas para que os caminhoneiros não fiquem indignados com a empulhação que o governo está tendo aqui? O tipo de política feudal que o governo tem que ajuda a explorar cada vez mais os servos do nosso país ou os escravos. Olha a matéria aqui especializada para os investidores, que no editorial diz que o consumo das famílias recua e põe em risco a retomada. Gente, a gente está vivendo situações muito complicadas aqui no nosso país. E essas situações todas, elas têm vários atores que fazem com que pessoas como eu e você tenhamos a consciência do que está acontecendo e não possamos fazer absolutamente muitas coisas, porque, infelizmente, grandes parcelas da sociedade estão absolutamente anestesiadas. Aí, ainda bem que nós temos dentro dessa geleia geral toda uma ferramenta para poder cada vez mais difundir a informação, levantar essa crítica, tentar despertar as pessoas, tentar chacoalhar, dizer, meu amigo, olha o que está acontecendo no Brasil, nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo roubados, nós estamos voltando para a barbárie, como diz aqui o Cedric, que nós estamos voltando alguns séculos atrás. A tecnologia, ao invés de possibilitar a emancipação, está possibilitando o surgimento de bolsonaros espalhados por vários cantos, e aqui no nosso país nós temos uma legião deles, que comungam dos mesmos valores e que no final da história acarretam resultado morte, mas a morte é absolutamente um efeito colateral dessa exploração toda. Mas a CPI, embora tenha cometido um erro técnico, um erro político de ter convidado um personagem, um grande camelô, que está fazendo ali proselitismo na sua empresa, vendeu mais o peixe dele ali. Enfim, poderia ter feito isso, como eu disse para vocês, né, por via de documentos. A CPI vai apontar responsabilidades concretas por todos os males que acarretaram tantas mortes aqui no nosso país. Nós todos sabemos do que está acontecendo no nosso país. Nós que estamos aqui. Agora, essa verdade, se ela não é colocada para as grandes parcelas do povo brasileiro, o povo brasileiro fica sem saber, fica sem responsabilizar, fica sem entender o que está acontecendo. Nosso papo de ontem, eu comentei, aqui no Brasil nós estamos diante de quase 2.500 boates Kiss de pessoas mortas. E naquele tempo, com um episódio desse, nós tivemos uma comoção de meses aqui no nosso país, de anos. Por que é que com 600 mil pessoas isso não ganha a dimensão e a responsabilização? O que faltou para que os meios de comunicação, desde o começo, apontassem o dedo para o presidente da República e explicassem para o povo, olha, esse aqui é o responsável, esse aqui tem que cuidar da saúde do povo, esse tem que cuidar da nossa proteção, esse que tem que desenvolver ferramentas econômicas para a sociedade não entrar em colapso. O que eles fizeram? Ficaram só. E aí muita gente critica aqui os nossos encontros, dizendo, você não está vendo como é que a cobertura dos grandes meios de comunicação está se dando. A Globo critica o Bolsonaro todo dia e as outras emissoras. Gente, eles fazem críticas superficiais. Ontem, no Jornal Nacional, apareceu uma propaganda do governo federal. Aquela história que o governo não ia dar dinheiro para a Globo, isso é papo furado, isso é para enganar bolsonarista. Eles vão continuar a dar dinheiro e nesse ano eleitoral, eles vão jogar mais dinheiro ainda nos grandes veículos de comunicação, e uma licitação que está sendo colocada aí. Ontem entrei com um recurso lá, com uma representação no Tribunal de Contas da União, para tentar ajudar que essa história não se confirme. Mas nós estamos diante de muitos engodos, de muitas situações que são aparentes, mas que de fato não ameaçam a figura do presidente da República, do ponto de vista do impeachment, porque uma sociedade desinformada e que tem ainda uma grande parcela que acredita que se espelha em figuras como o senhor Luciano Hang, realmente a gente fica com as mãos amarradas. Mas ainda bem que nós estamos aqui. Gente, eu não vou entrar aqui em detalhes dessa CPI, analisando situações específicas, porque a gente empobrece muito a percepção do que está acontecendo no plano geral. O senhor Luciano Hang, a Prevent, os personagens que estão aparecendo na CPI, são apenas personagens de uma grande estrutura, de uma grande novela, que foi montada e está sendo colocada para ajudar o povo a ficar cada vez mais distraído com problemas concretos, porque na área econômica nós estamos nas mãos de grandes gangsters, grandes senhores de engenho, grandes escravocratas, grandes senhores de terras.
Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal e vamos seguir em frente porque é o paradoxo. O período de muitas complicações é que vai gerar para a gente grandes reflexões para que a gente nunca mais repita os mesmos erros. Até lá, gente. Tchau.